noite, nós estamos aqui mais uma vez no De Frente com Tuxa com o pastor Renato Cordeiro, o entrevistado da nossa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Primeiramente, você pode dizer o seu nome todo pra gente? Renato Cordeiro de Souza, sou conhecido como Renato Cordeiro por aí, mas de Souza é muito importante. Ah, entendi. E quando você nasceu e a sua idade? Eu estou com 53 anos, nasci no dia 2 de junho de 57, lá no século passado. Bastante tempo atrás, né? Alguns séculos. E aonde que foi que você nasceu? Eu nasci da Marechal Hermes. Isso fica no Rio. No Rio próximo mesmo. a Realengo, próximo a aqueles lugares maravilhosos do Rio de Janeiro. Ah, bem legais, assim. E conta pra gente um pouco de como foi a sua infância, se você tinha algum apelido. A minha infância foi maravilhosa. Eu fiz de tudo. Eu tinha um companheiro, que eu sou gêmeo, né? Então a gente saía de manhã e ia brincar. Eu sempre tinha um companheiro de brincadeira, que era o Ricardo. E a gente fazia de tudo. Brigava muito, brincava muito. Bola de gude, peão, pique, tudo um pouco, pipa, futebol. Futebol de manhã, de tarde, de noite. Tinha um campinho quase em frente à minha casa e a gente jogava muita bola, brincava muito, fazia muita besteira, andava de carrinho de rolimã, descendo ladeira, se estrepava todo, se machucava todo. Tive uma infância que foi muito bom. Já não preciso ser criança agora. Agora já passou a infância, aproveitou bastante, né? E até tinha uma portuguesa em frente de casa que tinha um pé de jaca bem grande, ela não dava para ninguém, nós íamos lá e roubávamos a jaca da portuguesa. Fazíamos tudo isso. E eu mal pra caramba, tinha um velhinho que tinha um pé de romã, eu sempre gostei de romã, e ele era muito velhinho, e aí eu ia lá no velhinho, roubava a romã dele, depois que saía roubando a romã dele, dava um chute no portão para fazer barulho, aí ele vinha xingando todo mundo, aí eu saía correndo, sentava no muro da minha casa como se não fosse comigo, e ficava ouvindo, ele ficava falando, eu ficava olhando para ele assim, e tinha roubado a romã dele, e chutado para avisar que roubei a romã dele. É muito mal, né? Então isso é muito bom. E você tinha algum apelido na sua infância? Não, na infância não. Quando eu tinha assim, adolescente, pré-adolescente, nós fomos morar na Tijuca. Então, lá nos blocos que nós morávamos, era muita gente. E eu e meu irmão muito parecidos, Renato e Ricardo. E eles não sabiam quem era, então começaram a chamar a gente de... Primeiro o rapaz começou a chamar a gente de casal de periquito. Mas periquito é um nome muito grande, né? Ninguém fica periquito, aí ficou perica. Aí alguém na escola perto não entendeu bem perica e começou a me chamar de tilica. Nossa, então nós éramos chamados de perica ou tilica, os dois gêmeos. Eles não sabiam, eu falei com perica. Ele era um dos gêmeos. Então era isso. E agora, mudando um pouco de assunto, em relação ao seu ministério, você pode contar pra gente quando que você se sentiu chamado, como que foi? É longo, mas vou tentar abreviar. Quer dizer, eu vivi um tempo numa crise muito grande e depois quando eu tinha assim 18 anos por aí, nós tínhamos lá, eu sempre fui muito envolvido, porque eu fui criado numa igreja no subúrbio do Rio, muito grande, e com muita oportunidade de trabalho. Então eu fui presidente dos adolescentes, nós tínhamos 80 adolescentes, eu fui conselheiro da Jane. Nossa! Tá? Conselhei muito ela. Depois eu fui presidente da União de Jovens, nós tínhamos 250 jovens, eram muitos jovens. Então eu sempre tive à frente de liderança, por uma questão assim que foi da família. Aliás, o meu irmão gêmeo foi presidente de mocidade, minha irmã foi presidente, meu irmão mais novo foi presidente, todo mundo passou por aquilo, tinha assim um potencial de liderança na família muito grande. E eu comecei a liderar e alguns irmãos começaram a me chamar para pregar em cultos nos lares. E eu comecei a pregar e o pessoal começou a gostar, e o pessoal começou a falar comigo. Mas eu não queria nada com pastorado, porque eu sempre achei que pastor sério nunca ficou rico.
Então eu queria ter muito dinheiro. Meu negócio era não ter pouco dinheiro, era ter muito dinheiro. E eu orei muito e eu comecei a fazer comunicação social. E eu estava muito bem na parada, né? Com a graça de Deus. E de repente o pessoal começou a me tocar. Você é pro seminário, você é pastor. E eu falava com Deus que eu não sabia. Eu fiquei lutando um ano com Deus com isso. E havia umas coisas que atrapalhavam. Eu estava namorando a Jane disse para mim que nunca ia ser esposa de pastor. Eu tinha uma série de outras coisas. E eu fui colocando Deus à prova. E depois de um ano, Deus me pum. Aí eu fui e falei, não, eu vou me inscrever no seminário. E aí fui para o seminário. Entendi. Interessante. E como que foi assim, contar para a Jane que você... Foi num domingo, depois de uns 5 testes com Deus, eu falei finalmente naquele segundo domingo que eu falei. Primeiro eu falei uma vez que se Deus estivesse me chamando mesmo, que o pastor me chamasse. Mas eu era presidente daquele tempo, nas igrejas tinha assim, tinha de noite tinha assim, união de jovens. Então os jovens se reuniam e tinham uma programação. E eu sabia que quando começasse a união de jovens, dificilmente o pastor ia me chamar, porque eu liderava um grupo muito grande. E logo depois era o culto da noite. Né? Então eu me lembro que a primeira teste eu falei, se Deus estava me chamando mesmo, Deus que o pastor me chame. Hoje. E o pastor mandou me chamar, um ano atrás, mandou me chamar e falou assim, Renato, eu estou para te dizer uma coisa há muito tempo. O que é? Não será que Deus não está te chamando para o ministério? Não, eu falei, não. Falei, não. Mas aí foi um ano de coisa. E no final, naquele dia, eu falei assim, Deus, se é mesmo, o pastor tem que me chamar de novo e falar comigo hoje. E foi exatamente o que aconteceu. Naquele dia, o pastor também me chama no gabinete dele e falou, então, Renato, aquelas conversas que nós já tivemos. Aí eu falei para ele, eu estou um ano. E quando saí dali, eu falei assim, eu vou avisar a Jane que eu vou para o seminário e vou acabar meu namoro, né? E aí fui para casa da Jane e eu ia para casa da Jane e filava uma boia, o restante do almoço lá na casa da minha sogra. E então fui lá esperando aquilo, conversando e tal, porque meus irmãos vinham de carro e me pegavam para casa. E aí eu estava lá e a Jane vai e fala assim, vou te dizer uma coisa que eu estou para te dizer há muito tempo. Deus está te chamando para o ministério pastoral. E se eu fosse você, eu ouvi a voz de Deus. E ela falou isso para mim e eu falei para ela assim, pois é, eu estou aqui sem graça, porque eu estou para te dizer que hoje eu tomei uma decisão lá no gabinete do pastor Josias de que eu amanhã vou me matricular no seminário. E aí foi aquilo e pronto, aí fui para o seminário. E ela aceitou assim, logo de cara não, né? Como um sujeito bonito que nem eu, e charmoso que nem eu, claro que ela aceitou. Entendi. E conta pra gente quando foi a sua primeira pregação? A minha primeira pregação foi na minha igreja. Eu tinha um pastor, o pastor Josias, ele era assim, um cara metódico e obstinado ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia, nós éramos muitos os seminaristas na igreja. E o pastor Josias, ele fazia assim. O seminarista estava no primeiro ano, ele falava assim, daqui a 3 meses, no dia tal, você vai pregar. Bastante especialista. No segundo ano ele falava assim, daqui a 1 mês você vai pregar. No terceiro ano ele falava assim, daqui a 15 dias você vai pregar. E no quarto ano ele falou, semana que vem você vai pregar. Aí ele me falou, você vai pregar daqui a 3 meses no culto da noite. Só que eu me preparei durante 3 meses. E o primeiro sermão que eu preguei sobre o filho pródigo na igreja, tá? E eu tinha me preparado 3 meses. Eu sabia aquele sermão de trás para frente, de frente para trás. E eu comecei a pregar, que era muita gente na igreja. O primeiro grupo que eu preguei, assim, tinha aproximadamente umas 1000 pessoas. Caramba! Tremia que nem vara verde. Nossa, deve ter ficado muito nervoso, né? E
Conta algum mico, alguma história engraçada que aconteceu no público. Mico agora eu não estou me lembrando, mas eu estou me lembrando como foi que eu comecei a dar abraço nas pessoas que falavam muito quando eu não queria que elas falassem. Eu era o diretor da extensão do seminário lá no Porto, em Portugal, e tinha uma formatura e nós tínhamos um professor de 87 anos que era o Dr. Damaso Lopes, que foi assim um baluarte no trabalho batista lá em Portugal. E ele já estava velhinho, e eu acho que a maneira do pessoal em Lisboa se desvencilhar dele foi mandando para ele dar aula no Porto, porque ele morava no Porto. E então, no dia da formatura, eu chamei ele para orar e ele me perguntou lá no púlpito se ele podia dar uma palavra. E eu falei que sim. E sentei, né? O velhinho ficou falando uns 30 minutos e não parava de falar, não parava de falar, não parava de falar. E eu fui e não sabia o que fazer, porque ele era uma autoridade, eu era um garoto novo e novo em Portugal. Eu falei, eu vou deixar esse velhinho falar até todo mundo dormir, pô, né? E ele falando, ninguém aguentava mais o que ele falando. Quando ele cansou de falar, aí acabou o culto, acabou tudo, porque foi. E aí o pastor Samuel Witt falou assim, Renato, pô, você quando der a palavra para um sujeito idoso, você fica do lado dele, e aproveita e fala assim, ó, vou lhe dar a palavra, se você estiver falando muito, eu vou lhe dar um abraço. Quem me deu essa coisa foi o pastor Samuel Witt, porque dá um abraço, todo mundo ri, mas o cara sabe, de uma maneira assim, que você não é grosseiro, que o cara tá passando a hora dele. Então aquilo deu certo, eu comecei a usar isso e uso isso até hoje. É uma boa técnica, né? Não deixa as pessoas sem graça. É É uma técnica bem legal.